Bom dia, Adilson. Bom dia. Adilson, agora a Chapecoense pela frente, nesse jogo do domingo, né? Eu até questionei ontem o Ricardinho se é um confronto direto ou não, com uma diferença de 14 pontos ali na tabela de classificação, né? Você considera que ainda é um confronto direto, já que a Chape ainda sonha em sair da zona de rebaixamento e o Ceará, obviamente, quer permanecer na Série A? Eu acho um jogo muito difícil, como sempre foi lá em Chapecó, independente da situação deles. Tem um belíssimo treinador que é o Marquinhos, que eu conheço desde as categorias de base, fazendo ótimos trabalhos, tanto no Atlético, Curitiba, enfim. E no próprio Juventude, ano passado. Então, eu vejo uma mobilização, são vários os interesses dentro de um jogo. Tem o lado profissional, dignidade. Então, nós alertamos desde o início da semana se preparar adequadamente para enfrentar um jogo duro. Um jogo difícil. E aí nós aqui, dentro do jogo, é que a gente vai... Ao término do jogo, a gente saberá se eles não têm mais chance. Nosso objetivo, a gente tem consciência da importância do resultado, de trazer, na pior das hipóteses, um ponto, né? O objetivo é ir lá e tentar vencê-los. Então, vamos se preparar para um jogo muito difícil. Adilson, bom dia. Bom dia. A gente pôde perceber que as atividades da terça e da quarta, você não pode contar ali meio que com o Valdo, o Luiz Otávio, o Bachola, né? Só fazendo aquele trabalho. O William, né? O William é porque já vem de um tempo, né, nessa situação. E aí eu te pergunto, não treinou esses 2 dias? Ontem, pelo menos, eles estavam ali, né? O pouco que a gente pôde acompanhar, eles treinaram. São peças que te preocupam, que estão 100%, que vão para o jogo? Como é que está a situação específica desses 4 atletas? Nós temos mais o trabalho de hoje, eu tenho sábado lá em Chapecó e eu tenho domingo ainda para definir. Foi a situação do Luiz, né? Foi vestiário, só que a sala de aquecimento no Castelão é sintética, então estava incomodando um pouquinho o pé, foi para o campo, aguardou o campo, deu ok, então eu aguardo. Então já treinaram outros atletas que sabem a função que precisa ser feita, e se não jogar esses atletas que você citou, os outros já estão aptos e conscientes para entrar e suprir esses jogadores importantes. Eu sei que nesses jogadores que o Alisson citou agora, tem o Valdo, mas independente da situação do Valdo foi poupado, acho que no início da semana. Ele né? sentiu uma dor, um desconforto só. Pronto, independente disso, já passava pela cabeça do Adilson, já passou, enfim, de mexer nesse sistema defensivo, porque se eu não me engano, quando você chegou aqui, o Luiz Otávio ainda não estava apto a jogar, vinha jogando Thiago e Valdo. Quando o Luiz Otávio voltou, ficou Luiz Otávio e Thiago Alves. Aí naquele jogo do Bahia, o Thiago sentiu, o Valdo, né, voltou. Agora com o Thiago apto a jogar, você pensa em mudar e colocar novamente Luiz Otávio e Thiago e o Valdo vai para o banco de reservas? Eu já fiz isso em outras vezes. O próprio jogo do Grêmio jogou o Thiago de quarto zagueiro, o jogo contra o Santos, e fiz essa formação, a última aí com os 3, mas o Thiago estava voltando, então tinha trabalhado aquela semana, né, uma semana antes, um pouquinho de transição, e essa semana ele trabalhou conosco, então o Thiago eu já vejo que está apto, né? Então treinando bem, então pode voltar sim. Ô Adilson, bom dia. Bom dia. Portador não merece pancada. Oi? Portador, que você é o portador da pergunta, Sim. do torcedor. Rapaz, pergunta lá, Ibernão perguntou a Adilson na primeira oportunidade, qual foi a intenção dele no jogo passado, que o time vinha jogando bem no esquema e que ele colocou 3 zagueiros. Por que 3 zagueiros, Adilson? Olha, os 3 zagueiros, nós estávamos seguros, nós eliminávamos o contra-ataque, nós estávamos conscientes. Eu tinha alguns jogadores com o CK alto, alguns jogadores um pouquinho desgastados. A intenção era você ter o controle do jogo para você, no segundo tempo, arriscar, né? Então essa foi uma das intenções. E mesmo com 3, nosso adversário trabalhava com a linha de 4 na frente, eu tinha uma concha com 5,
teoricamente, você não sofreria com isso. Marcamos errado, deixamos de encurtar e deixamos de cobrir. Então, erramos 3 vezes. Se você observar no lance do gol, direcionamos a bola errada na primeira, não encurtamos e não cobrimos. Então, assim, e quando você tem 3, nós erramos no processo de construção. Eu tentei isso lá contra o Santos, e vocês cobraram aqui o Samuel, e não era o Samuel. Quando você deixa um grandão, né, o Gustavo Henrique, você tinha que recuar um dos 3, né, para pegar justamente essa bola. Então, são detalhes. Agora, não vejo o porquê. Foi questão física também, foi questão de você ter um dia a menos de preparação e você ter inteligência durante os 90 minutos. Então, a gente comete alguns erros e acabamos pagando por isso. Então, espero ter esclarecido ao torcedor. Ô Adilson, bom dia, tudo bem? Bom dia. Prazer revê-lo aqui na sala de imprensa. Obrigado. Jogo dificílimo contra a Chapecoense aí pela frente, né? Um concorrente ali brigando ali pelo mesmo objetivo do Ceará nesse primeiro momento, que é se manter na Série A. E eu te pergunto uma coisa, né? Porque no futebol se fala muito, né? Não é só você como treinador, mas muitos treinadores que passaram por aqui e os próprios jogadores também falam de confiança, né? Na vida nós precisamos ter confiança em qualquer profissão. No futebol mais ainda, porque as críticas hoje são grandes quando você joga mal e quando você joga bem, aqueles tapinhas nas costas dizendo que você foi o fera do jogo, né? Eu falo dos jogadores. Para treinador também segue a mesma risca e no Brasil é assim, no futebol brasileiro você está acostumado com isso. Uma coisa interessante que eu notei é que o seguinte, mesmo com uma situação de não vencer 10 jogos com o Anderson, quando você chegou, o time, apesar das mudanças que você fez e que a imprensa criticou, né? Algumas mudanças que você fez, e você até explicou que não mudou, mudou a forma de jogar, mas não mudou as peças, mudou as peças e não mudou a forma de jogar, você explicou aqui pra gente, houve a desconfiança. Mas o mais interessante que eu noto é que não houve a desconfiança desse grupo, dos jogadores em relação ao teu trabalho, né? Porque todo mundo que vem aqui, todos os jogadores que vêm aqui elogiam o teu trabalho, né? Como é que você absorve esse lado positivo desse grupo estar acreditando no teu trabalho? E ainda faltam 5 jogos, muita coisa ainda para rolar no campeonato, Adilson. Bom dia. Boa observação. E eu reporto a eles. Eu confio neles. Eu acredito neles. E eu vejo que é um grupo extremamente profissional, dedicado, que entende aquilo que você passa, que absorve aquilo que você está pedindo nos trabalhos. Eu converso muito com eles. A gente não é o dono da verdade. Como disse lá na coletiva após o clássico, né? Eu estou aqui há 35 dias. Eu fiz lá 8, 9 jogos. Às vezes eu tenho que ter alguns cuidados para me revezar, ou para me trocar, ou para me colocar lá um Chico lá contra o Palmeiras. O porquê que eu coloquei, né? Eu escuto também, né? Tem gente há mais tempo aqui. É evidente que eu olhei muita coisa para trás, né? Eu quero uma informação do Wesley, eu vou lá buscar. E eu vi o Wesley jogar no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vi o Chico jogar no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vi o Sobral entrar do lado esquerdo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, esse processo de observação, de comunicação, de interação, ele é importante. Então, eu transfiro. Eu vejo que existe respeito por aquilo que eu estou aplicando no trabalho, aquilo que eu estou pedindo. E a gente, nas reuniões que temos, de esboçar adversário, de esboçar a correção nossa, eu mais interajo com eles, para me trazer o que eu vejo que nós precisamos crescer. Então, como disse anteriormente, nós tínhamos 3, ou tinha uma concha de 5, e os caras com 4, como é que entram? Não pode entrar. Então, às vezes, só comigo, a gente jogou alguns pontos fora. Só de pênalti. Para você ser rápido. Bola parada. Não pode, melhoramos. Então, você fica pensando a semana, eu adoro a semana cheia. Nós trabalhamos
marcação, pressão da Chapecoense, meia pressão, nós trabalhamos eles um pouquinho mais baixo, nós trabalhamos a bola parada, tanto ofensivo, defensivo, nós trabalhamos jogadas. Então, assim, eu fico tentando, o que nós precisamos melhorar? Aí tem o componente jogo, confiança. Vamos para a primeira parte. A gente, não sei se é antiético falar, mas Botafogo e Avaí. O Botafogo estava nervoso, né? O Avaí jogou tranquilo. Então, o porquê disso? E a gente passa confiança. Joguem bola, tenham prazer, né? Se divirtam com responsabilidade. Mas quando tiver a bola, tem que jogar. Isso eu passo ali para eles. Se você olhar o histórico dos times que eu trabalhei, e a escola que eu gosto é que jogue bola. Agora, tem que recuperar. Para recuperar, tem que compactar, tem que andar junto, tem que dar lado, tem que saber onde vai roubar, o lado que vai roubar, onde roubar. Né? Então, eu concordo contigo. Né? Mas eu sempre procurei passar. É um jogo tenso, um jogo difícil. E aí tem as nuances do jogo que você tem que se adaptar a elas. Né? Pode ter chuva, pode ter barro, pode estar empoçado, pode ser bola parada, pode ser mais truncado. Às vezes você tem que fazer o jogo, não vai dar para você fazer o jogo que você quer. Vou dar um exemplo do clássico. Eles trabalhavam muito bem as duas linhas, mas mais compacta. Nessa eles abriram. E eu trabalhei aqui a longa. E aí continuamos fazendo a longa. Não, tem que perceber que o extremo abriu, então não é para fazer a longa. Isso é o jogo de futebol. Tem que perceber. E é rápido. E eu tô ali, eu não escuto nada aqui. Eu tô aqui. Isso aqui é meu trabalho. Eu enxergar isso aqui. E o jogador precisa enxergar. Por isso que hoje a gente está indo atrás de atleta inteligente. Tomada de decisão inteligente. É isso que a gente quer. Ontem eu vi um belíssimo no jogo, cortando aí vocês, não sei se... Os meninos da França. Você vê uma escola bonita. O Brasil ganhou, mas uma escola bonita de você ver jogar bola. Então, aquilo que a gente quer. Parabéns lá ao Guilherme, né, o treinador da seleção, meu amigo. Mas deixa eu elogiar a França também, né? Não é falta de... Mas é questão de gosto de futebol, só isso.